Liguei pelo não, cara. Ok. Repete. Não. Bom dia para todos. Que Jesus nos abençoe. Com muita alegria estamos de volta para mais um estudo em torno do Apocalipse. Seja bem-vinda, Renata. Está substituindo a Denise. Vai nos auxiliar aí com o chat. Não é, Renata? Nós vamos abraçar todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, os companheiros da FIAC que encontram em seus lares. Vamos trabalhar hoje o tema... Oi? 129º, o nosso estudo de hoje. Então vamos lá. Nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo do capítulo 8º do Apocalipse até o verso 6º. É isso? É isso mesmo. 6º ou 8º? Vamos lá. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Aqui nós ficamos. O nosso tema de hoje, os 7 anjos e as trombetas. Na última semana, nós trabalhamos até o verso 3º. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então nós vamos relembrar rapidamente alguns aspectos. A questão do 7º selo, já bem batido aqui entre nós, é a sequência progressiva do processo do aprendizado e da evolução. Lembrando que nós temos o ritmo, nós temos as especificidades, nós temos as qualidades, erros, acertos, enfim. O processo da evolução é constante. Em doutrina espírita aprendemos que o espírito não retrograda jamais. Nós podemos estacionar. O fazer silêncio no céu é o silêncio da retenção dos ventos que causam as complicações, necessário para o nosso crescimento. Então, nós trabalhamos aqui o silêncio como aquele momento que se caracteriza por vamos dizer assim, por uma ausência de uma atuação externa, de uma influência que vem de fora, para que haja o movimento de fora para dentro. Esse silêncio caracteriza a introspecção, mas não uma introspecção estanque. É uma reflexão para uma renovação, para um novo projeto de trabalho. Mas também esse silêncio caracteriza uma interseção entre um aprendizado e o outro. Por isso, a meia hora, estão lembrados?
É a interseção da metade de um ciclo. É a interseção entre dois períodos. No verso 2, o vidente vê os 7 anjos, que são os mensageiros. Estão lembrados que a gente trabalhou aqui? Mas também representando os 7 anjos, a totalidade dos recursos e situações e circunstâncias e acontecimentos que vão definir para nós aqueles instrumentos que vão dar o alarido para tocar a acústica das nossas responsabilidades. Então você é convidado para uma tarefa. Chegou a responsabilidade. Chegou o momento. Então, o anjo aqui pode representar o enviado que vem do céu, que te noticia, mas também a condição de você se apresentar para atender o convite. Certo? O tempo todo a vida bate para nós nesse sentido. Né? Agora, é importante, é fundamental que nós entendamos essa condição de nos movimentar para estar diante de Deus. O que vem a ser isso? Prontos para serem acionados de acordo com os propósitos divinos. O anjo vem e convida. A vida chamou. Mas como que você vai se movimentar? Com o que Deus espera ou que você vai definir de acordo com o seu interesse? Para ser prático. Você quer trabalhar na FIAC? Quero. Então, beleza. Que dia que você vem? Eu posso na terça-feira. Ok. Então, por favor, chega aqui às 6h30 que eu quero conversar com você. Aí ele vem a primeira vez. Aí depois ele fala assim, eu vou assim, você quer voltar semana que vem? Quero. Te espero às 6h30. Não, 6h30 não serve para mim não. Se for 7h30 eu vou. Aí você vai perguntar, mas é porque o seu patrão não deixa você chegar aqui 6h30? Não, porque eu gosto de dar uma dormidinha antes da tarefa. Eu inventei uma história aqui, só para dizer um pouco sobre as condições que nós impomos para o trabalho. Tem que ser do nosso jeito e não como que a engrenagem funciona. Eu estava conversando com o Júlio aqui, aí o Júlio falou assim, um dos problemas que nós temos no movimento é o melindre. Aí eu disse para ele, é verdade. Na prática, você está coberto de razão. Há uns tempos atrás, a gente ficava cheio de dedo com o melindre dos outros. O que eu falei para você? Chega num ponto que você vai aprendendo o seguinte. Melindrou? Se você for exagerado, se você tiver condições de se recompor, nada melhor do que uma meia-culpa. Me desculpe, eu fui inábil, certo? Mas, se não foi uma responsabilidade sua, ou se o indivíduo não está pronto para ouvir a meia-culpa, a responsabilidade dele não é sua. Não é? Antigamente a gente ficava assim, não, vai sair da tarefa. Hoje, posso ser franco, quer sair, vai com Deus. Mas vai faltar trabalhador. Não problema não. O que Paulo fez lá quando o Marcos quis voltar para trás, lá com o Barnabé? Conta. Pegou com ele e começou a cozinhar. Não foi que o Marcos cozinhava, o sobrinho do Barnabé. E o Paulo tinha avisado para o Barnabé, Barnabé que o Marcos não tinha condições de acompanhar nas viagens. O Barnabé insistiu. Aí lá no meio da viagem, nós estávamos lá no meio da floresta, não sei aonde. Aí já o Marcos
quis voltar para trás, né? Vai sozinho, então. E Paulo começou a fazer a tarefa encampou a tarefa do Marcos. O Paulo, com a visão, falou assim, ele não vai dar conta. O Barnabé, não, vamos dar uma chance. A responsabilidade é sua? Vamos embora. O menino, né? Inexperiente, vamos dar a chance. Mas você fica com um olho no peixe e o outro no gato, né? Você tem que ficar... Quem trabalha com gestão, quem tem a responsabilidade de cuidar da engrenagem, tem que responder até as perguntas que são feitas nos caminhos, né? As dúvidas que surgem por aí. E aí a gente fica instrumento. Então, não é que a gente vai ficando mais velho e vai ficando mais relaxado, não, embora isso aconteça também. Mas a gente tem que estar atento para essa condição. O Senhor está te chamando, você quer? Vai. Mas não com os seus pontos de vista. Por isso é que é fundamental se trabalhar em equipe. Trabalhar em grupo para que todos, num regime democrático, possam expor. Mas, por exemplo, quem é o coordenador, ele tem que tomar uma decisão. Essa decisão agrada a uns, pode desagradar uma parte, como pode desagradar a todos. Isso acontece muito na administração. Não é, né, Júlio? Ah, mas então ele foi contra a opinião? Não necessariamente. As opiniões são abertas, é regime democrático. Mas quem é o coordenador é o responsável. Aí ele tem que muitas vezes tomar a decisão que vai desagradar a maioria. Mas a experiência pode favorecer para que ele tome a decisão correta, como ele pode tomar a decisão equivocada, desagradando a maioria, mas ele não está com o encargo da responsabilidade. A pilha acabou? Então, continuando, nós vamos refletir que é necessário que a gente possa ter sempre o cuidado para ouvir a voz do Senhor. Qual é o chamado? O chamado é para que nós possamos atender conforme aquela indicativa que vai beneficiar o conjunto da obra. Certo? Isso é importante. Por isso é que Maria Santíssima é o exemplo. Eis aqui a serva. Quando deram a notícia para ela, a pessoa não tem condições. Isso não é muito comum. Você recebe a revelação, eu não sei se eu vou dar conta, não. Mas por que bateu na sua porta? Isso eu penso. Eu converso com vocês, né? Eu chamo, por exemplo, um trabalhador, assume isso aqui. A tendência é que ele vai dizer assim, eu não dou conta. Essa é a tendência, tá? Por escrúpulo, por inexperiência, por insegurança natural. Então aí o que a gente faz? Assim, você quer tentar? Vamos cá, vem cá. Agora, nós também temos que ter o bom senso para observar, junto com a pessoa, se realmente ela não vai dar conta. Não é? Mas a grande maioria tem uma tendência a refutar, a deixar a oportunidade. Então aí entra o ingrediente da coragem, o ingrediente da confiança, da fé. Não é? Se você receber um convite por alguém que é mais experiente, esse alguém está tendo uma percepção de uma possibilidade de crescimento. Não é? Então vai lá e testa. Qual que é o problema? Agora, se chegou na razão que não é a sua tarefa, ou não é do jeito que está sendo posto, pode ser de uma outra maneira, a gente vai descobrir na medida em que o trabalho vai se desenvolvendo. Ok? Então isso tudo para a gente só dar uma passada rápida aqui. Porque foram lhe dados as trombetas, não é? Nós falamos a trombeta como, no início, o grito da mediunidade deseducada. Estão lembrados? O médium que chega na casa espírita, ele vai chegar com a mediunidade deseducada. Aí ele vai começar um processo de educação mediúnica. Por isso é que eu, de vez em quando eu brinco, mas vocês sabem que eu brinco aqui com assuntos sérios,
Só para dar um tom assim mais leve. Mas, por exemplo, o indivíduo vem de uma outra região. Existem algumas regiões no país que tem cursos de mediunidade, por exemplo. Aí o indivíduo chega aqui e fala assim, eu fiz um curso de mediunidade e eu quero trabalhar aqui como médium. Isso é ótimo. Todo mundo aqui é médium. De cara a gente já começa a destronar. Todo mundo aqui é médium. Com jeitinho, né? Ah, que dia que é a reunião mediúnica? Eu falei, daqui a pouco. Não, mas hoje tem a reunião pública na casa. Eu falei, mas você vai exercer a mediunidade onde? Não, eu quero ir na reunião para conversar com os espíritos. Eu falei, olha que tanto de espírito está sentado aqui. Não, eu estou vendo espírito. O que eu estou dizendo para o indivíduo? Existe uma trajetória que, graças a Deus, eu fui instrumento para lançar isso no movimento espírita, lá na União. Os espíritos nos apresentaram um projeto. Existe uma teoria da trajetória educativa e terapêutica na casa espírita. Existe uma trajetória, no início terapêutica, depois educativa e depois terapêutica de novo. Porque a terapia ela é constante, né? O trabalho é uma terapia para a gente. Mas quando você chega, a ideia é você passar pela terapia. A gente estava com a casa espírita aberta aqui, chegou uma pessoa aqui, não era nem 8 horas da manhã. Tem psicólogo aqui? Tem. A gente podia falar para ela, Jesus, né? Ah, mas que dia que tem atendimento? Já, o Júlio, terça-feira tem reunião aí. Fala para ela. Então, quer dizer, se abriu a porta, vai chegar alguém. Esse alguém vai chegar aqui procurando, né? Pedindo ajuda, enfim. Você acolhe. Aí ele vai entrar num processo que é específico dele. É um processo de ajuste até que ele já comece a trabalhar numa linha assim de despertamento, o despertar do interesse. Porque ele pode ser cuidado aqui e vai embora. Ele pode ser tratado aqui e falar assim, eu queria voltar aqui mais. Aí ele vai ficar um tempo. Até quando que ele vai ficar na condição de estar sendo acolhido? Vai chegar um momento que ele vai despertar. Pode ser ele mesmo que vai falar. Igual outro dia um indivíduo procurou e falou assim, eu queria ajudar aqui na casa. Eu falei, que bom. Que bom. Lá na frente, depois de muito tempo, eu vou chegar para ele e dizer, você viu que você entrou aqui, não foi para ajudar a casa? Porque quem entra na casa espírita achando que vai ajudar, ele precisa de rever conceitos, porque é ele que vai ser beneficiado. Agora, sendo beneficiado, naturalmente eu quero beneficiar também, eu quero dividir. E o querer dividir, portanto, brota do indivíduo, como também pode chegar de fora. Essa moça aqui sentou aqui agora. Eu nunca conversei com ela sobre a possibilidade dela sentar aqui. Mas a circunstância, como dizia o Leão Zale, faz o sapo pular. Ela é uma dama, tá, gente? Não tem nada a ver com sapo. Mas a ocasião faz o sapo pular. Ó, a Denise não veio. Eu não tinha pensado quem que ia ficar. Então você senta aí. Foi a primeira que chegou, eu pus aí. Por que ela sentou aqui? Primeiro, porque eu sei do potencial dela. Segundo, se for de improviso, nada acontece por acaso. Senta aí. E aí você já soltar papagaio? Já soltar papagaio? O pipa, em São Paulo é pipa. Você vai fazer o papagaio, né, de papel, né? Tal, soltou, você vai dando linha. Pega o vento, você vai dar linha. Aí você vai ter que saber até onde você pode dar linha. Daqui a pouco você recolhe a linha. E como meu pai fazia, ele tinha o prazer dele era dar o carretel todo, chegar lá no final, ele soltava. Eu ficava, opa, vamos fazer outro. Você solta. É o processo da libertação. Deu linha, aprendeu, vamos que vamos. Certinho? Mas se você não abrir o coração para falar assim, opa, estou aí, conta comigo, fechado, estamos juntos, misturado, a coisa não funciona. Agora, tem pessoas que, só para terminar, aquele que é mais tímido, costuma você ter que ir lá na cadeira, ô fulano, tudo bem? Você tem vindo aqui?
Aqui, senta aqui. Você tira ele da última, põe ele na penúltima. Daqui a pouco você põe na antepenúltima. Daqui a pouco ele começa a ter oportunidade. Agora, repetindo, para terminar. Cada um tem a sua história. O trato é diferente para com cada um. Longe da ideia de privilégio ou de preconceitos. Longe disso. Embora na cabeça de quem está expectante, passa tudo isso. Por exemplo, é muito comum falar que existe privilégios, que existe panelinha. Nós que estamos na frente, eu estou nisso há 30 anos. Já escutei de tudo por aí. Passa, mas isso não afeta a nossa maneira de trabalhar, porque nós já adquirimos uma certa experiência nesse quesito. Eu estou num pessoal que não é vaidades. Eu tenho que ser prático, a gente tem que trazer algumas coisas assim básicas para a gente entender como é que funciona, principalmente no nosso ambiente, que é a casa espírita. Pode passar na cabeça de alguém que eu sou mais amiguinho da Denise, e até muito comum, né? Ou é muito lógico de pensar que Denise é privilegiada, porque a Denise está toda a mão aqui sentada aqui do nosso lado, né? Hoje ela está só em espírito, quem está aqui é a Renata. Eu não tenho dúvida que passa na cabeça de alguém que eu tenho alguma coisa com a Denise. Não é possível. Porque só a Denise que senta ali. Agora ninguém sabe do esforço dela, da nossa luta para preparar pessoas. Ninguém sabe. Então estou sendo muito prático, muito pequenininho nesse exemplo, porque o Júlio trouxe um fundamento extraordinário de uma passagem histórica de Marcos, Bernabé e Paulo de Tarso. Mas nós podemos também, só para fechar, dar o exemplo de Jesus com os apóstolos. Se a gente observar como ele convidou cada um, a gente observa que o convite foi em circunstâncias diferentes e de maneiras bem específicas. O Mateus, né? O Levi, vem cá. Como é que foi com o Matias, né? Que eles falam que é o Zaqueu, mas isso é ilação. Que o povo lê e já fala que é ilação. Mas não interessa. Judas, como é que foi? É óbvio que aquilo tudo é simbólico, porque a maioria dos discípulos de Jesus eram amigos da comunidade dele. João, Tiago, Pedro, não é? O Levi é que foi uma história diferenciada. Lucas não foi, nem conviveu com Jesus, muito menos Paulo. Mas assim, ali na comunidade não tem como eles descrever, porque eles nasceram juntos ali, criados juntos. Então, mas o símbolo é para dizer o seguinte: ele convidou Luiz de um jeito, o Júlio de outra maneira, comigo foi de uma outra forma, porque cada um tem a sua história. Por que nós estamos aqui? Porque a gente falou assim, eu topo. Agora, o legal é a gente saber até onde que a gente vai, porque a senha é ir até o fim, ok? O verso 3: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, o veio outro anjo diz para nós, nesse contexto, da multiplicidade de recursos incessantes que nos são oferecidos pela misericórdia. Como é que foi o primeiro convite que você recebeu na casa espírita? Quantos convites depois você recebeu? Hoje você está aqui no estudo do Apocalipse. Há quantos anos você está aqui no Espiritismo? Então, a gente vai atendendo os convites. Como nós vamos usando os recursos de acordo com os convites que batem na nossa porta. O importante é estarmos junto ao altar. Então, o altar, os elementos que se prepararam e se colocaram suscetíveis de aderir internamente a uma nova proposta de vida. Os momentos em que uma dor pertinaz nos toca e somos encaminhados para a busca espiritual.
e retornamos com a melhor das intenções. Estão vendo? Nós estamos falando a mesma coisa. Isso aí que você falou aí, Né? o elemento que vem, né? Depois ele retorna de outra forma, né? De outra forma. Buscar o consolo, entrou. Depois é como se ele espiritualmente retornasse com outra posição, né? Embora estando dentro da casa ainda. Né? Vamos pegar nosso exemplo. Nós estamos aqui há mais tempo. Hoje nós entramos aqui no trabalho numa estrada igualzinha à estrada que a gente percorreu quando entrou a primeira vez. Igualzinho. Nós chegamos aqui, viemos de uma circunstância lá do mundo de fora. Chegamos aqui, começamos a nos ambientar. Fizemos uma prece, organizamos. Aí começamos a nos sentir de novo muito bem. Não é que a gente não estava bem, mas você vai se renovando. Aí você fala assim, opa, qual que é o trabalho hoje? Aí você, é como se você estivesse dizendo assim, Senhor, qual que é a minha missão aqui hoje? Por mais preparado que você venha, chega aqui tudo renova. Não é? A cadeira quebrou, você vai ter que sentar no chão, você vai ter que se adaptar. Então você sai da condição daquele que foi acolhido, porque quem é o coordenador da casa? Kardec. Quem que Kardec representa? Jesus. O que os dois operam com o Evangelho? Todos eles que estão envolvidos no contexto, em nome de Deus. Lei de Deus sendo trabalhada por todo, ou seja, progresso, promovendo perfeição para todos, dando oportunidade para todos. E isso envolve sempre o atendimento e o trabalho. Isso é extraordinário, multiplica-se os recursos. Ontem você trabalhava com a vassoura, hoje você está com a enxó, amanhã você está com a agulha, daqui a pouco você está com o martelo, ou a caneta, o microfone, o livro. Vai se ir o tempo todo, nós temos convidados para uma novidade. Então, eu queria muito trabalhar com vocês a questão da qualidade, porque na última semana nós estávamos num debate muito intenso sobre a questão do incenso, do ouro. Né? O Luiz estava falando sobre o incenso e eu prometi que o Luiz voltaria com a história do incenso diante do altar, desse altar de ouro para nós. Você está lembrado, Luiz, que o incenso sobe aos céus, que são as vibrações da nossa vida mental, que estamos redirecionando, e o grande desafio é saber manter a perseverança na continuidade para a fixação de novos padrões? A palavra é sua. Bom dia a todos. Essas vibrações que foram faladas, eu não sei se eu estou assim. Eu trouxe uma interpretação, não sei se cabe, eu vou trazer aqui, né? Porque quando nós estamos estudando no capítulo 6, lá fala o seguinte, no versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Aí no capítulo 7, a gente fez uma associação dessas almas com os mártires, né? Essas almas com os mártires que chegaram no capítulo 7, que se intitulou A Visão dos Mártires na Glória. Quando esses que estavam sob o altar viram, perceberam que além dele, de si próprio, né, esses mártires eram uma multidão, né, e eram tantos que nem se podia contar. E a gente fiz uma interpretação de que aqui, nesse capítulo 8, esses que chegaram aqui, inclusive atrás, no capítulo 6, eles pedem, eles falam o seguinte: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue, né?
quando nós chegamos no capítulo 3, que o Casabé falou do incensário, né, das vibrações mentais, né, que esse incenso significa, né, nós percebemos que todos nós temos as nossas vibrações mentais, né? E esse trabalho que nós apresentamos no nosso dia a dia, eles vão como que reforçar a nossa capacidade vibratória. Mas nós sempre vamos necessitar do auxílio, porque essas nossas vibrações, elas sempre serão potencializadas pelo próprio Cristo, porque na verdade o nosso trabalho perante o universo, ele é muito pequeno, né? Mas não pequeno no sentido de ser inútil, de ser coisinha à toa, não. É pequeno diante da grandeza, né? E o que vai potencializar esse nosso trabalho, ele vai ser engrandecido, é a intenção com qual eu faço esse trabalho. Por isso que ele fala aqui no capítulo 3, no versículo 3, quero dizer, não, mais embaixo no capítulo 4, que a fumaça do incenso, né, ou seja, essas vibrações, elas sobem com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus, né? Então existe uma potencialização dessa nossa vibração na escala evolutiva, né? Eu faço uma coisa, passa para alguém que tem como se fosse uma concentração de vibração. Vou te ajudar. Sabe? Na homeopatia, dinamização. Uma dinamização, isso. É mais ou menos o caminho contrário que faz a energia que chega na nossa casa, né? Ela começa lá na represa com não sei quantos milhões de watts para chegar de 120 aqui para não machucar ninguém. A prece que eu faço ela é ao contrário, né? Ela sai de mim com uma potência para chegar até Deus com uma outra potência, dependendo do que eu faço, né? Eu lembrei do livro Libertação. No livro Libertação, a gente tem no campo da paz, o instrutor Druso, né? Ele, ao apresentar o trabalho, né? Eles recebem uma ajuda do ministro Sanzio, ou seja, eles têm um problema, recebem a ajuda, porque quando nós fazemos uma prece, uma oração, a gente faz como louvor, como agradecimento e como pedido. Muitas vezes, na maioria das vezes, fazemos como pedido, pedindo por mim ou por outros, né? Ou intercessão. E muitas vezes esse pedido que eu faço é repassado para alguém que vai ser avaliado. Se lhe couber a ação, ele resolve, senão vai passando para frente, né? Esses incensários, até que esse incenso ou essas vibrações em oração possa chegar até diante de Deus, né? Interessante, Luiz, que você acabou nos ajudando aqui. Você fez um resumo do próximo versículo aqui, que é o versículo 5. Prestem atenção aqui conosco, porque o que o Luiz falou já ajuda a gente a dar uma impulsão aqui nesse trabalho de hoje. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar. O anjo, quando toma o incensário, é o processo exclusivamente de preces, de propósitos, de boas intenções. Passou a ser operacional na terra. Não está falando da terra física, mas a terra do sentimento. Esse é o papel da prece. De toda uma soma psíquica predisposta a realizar. Soma psíquica predisposta a realizar. Então a prece é a predisposição para fazer. Entenderam aí? Tudo começa pela prece. E eu não estou falando da verbalização ou da formatação da prece com a configuração religiosa.
Eu vou orar agora. Pai Nosso, Ave Maria. É a prece dos bons sentimentos. É a prece que brota do coração. É o desejo sincero, não é isso, Júlio? Exato. Porque olha para você ver que interessante, Júlio. Cai aqui no e encheu do fogo do altar. A nossa prece soma-se a de muitos, o que ele acabou de dizer. O que vai redundar numa predisposição ambiente. Eu sou matório. Que vai recolher esse incensário com as brasas sobre o nosso campo de ação. Allan Kardec faz uma palestra belíssima em 1868, no dia de Todos os Santos, né? Um dia antes do dia finados, aonde ele vai falar sobre o Espiritismo. Ele pergunta: o Espiritismo é religião? E essa é uma palestra que nós precisávamos de estudá-la com mais calma. Porque ele diz o seguinte: o Espiritismo, conforme a gente está acostumado aí, como nós estamos vendo as religiões, o Espiritismo não é religião. Você falou para mim do capítulo 19 do Evangelho, né? O que o Kardec disse sobre Jesus? Kardec fala da fé humana, da fé divina, e que nós transformamos Jesus num líder religioso. Então Kardec tinha a noção clara que Jesus não era líder religioso, era educador. Educador. No capítulo 23 de Mateus, ele diz isso. Um só é o mestre da humanidade, é o Cristo. Ele fala isso. Só tem um mestre. Aí ele diz assim: a saber, é o Cristo. Sou eu. No capítulo 13 de João, no versículo 13, ele disse: vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou mestre. A religiosidade, a questão de colocá-lo como um líder religioso tem a ver com a hierarquia, com o poder temporal, com todo esse sistema de uma religião heteronômica. Aí vai ter os representantes. Tem os seus representantes. Vocês querem um exemplo? No movimento espírita, quando uma ou outra personalidade faz ou fala alguma coisa, comove multidões. Aí a gente fica torcendo para que estes sempre façam coisas boas. Porque qualquer personalidade é humana, falível. Então, se erram, a multidão vai junto. Vocês entenderam como isso é complexo? Então, o líder religioso, ele tem a ver com os aspectos místicos do sobrenatural. Aí Kardec, que tinha uma preocupação com esse assunto, inclusive depois que ele desencarna a mulher dele, Madame Kardec, ela ficou com o cabelo em pé do que os espíritas estavam fazendo com o espiritismo. A Sociedade Espírita de Paris, a Madame Kardec disse assim, certa feita, para Beth Fropot, eles fizeram da Sociedade Espírita de Paris essa Sociedade Parisiense de Estudos Esotéricos. Antes era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Passou a ser Estudos Esotéricos. A FEAC é Fraternidade de Estudos Espíritas. Se a gente não toma cuidado, a FEAC amanhã pode se tornar de Estudos Esotéricos. Pode? Pode. Se os homens se desvincularem do espiritismo. Mas aí o Kardec agora vai chegar onde que a gente quer. Ele fala assim: mas o espiritismo como uma religião natural, que estuda a liberdade, a igualdade, que fala da fraternidade, a união dos corações, aonde o ambiente espírita se torna um laboratório para se discutir o bem, quando os bons propósitos se unificam, as orações passam a ser feitas em grupos,
É óbvio que uma oração coletiva tem mais poder do que uma oração individual. Então, sob o ponto de vista de o Espiritismo propor uma conversa, um diálogo, um debate e um trabalho voltado para o que está para além da matéria, a gente pode considerar o Espiritismo como uma religião. Relembrando que ele fala que a religião é a religião natural do coração. Então, se aqui na FEAC a gente mudar o contexto do trabalho para que o trabalho seja mais externo, mais administrativo, vamos falar assim, que a gente ficar preocupado mais com coisas materiais. Imagina eu chegar aqui na reunião, eu estou transmitindo essa reunião para o mundo inteiro. Aí no meio da palestra, gente, a FEAC está em situação de penúria financeira. Peço a vocês que passem a colaborar com o caixa da FEAC, porque senão amanhã nós não teremos mais condições de manter o trabalho doutrinário. O que eu estarei fazendo? Adulterei tudo. Conspurquei os princípios básicos, fundamentais do Evangelho e da doutrina espírita. Porque Allan Kardec tirava dinheiro do próprio bolso. Vou falar só do Kardec. Kardec, e era o sonho da Amélie Boudet, quando ele faleceu, fazer de tudo para que o livro espírita custasse o mais barato possível para chegar na mão das pessoas, para popularizar o espiritismo. Aí quando eu pego um livro, e para justificar os meios ou os fins? Eu vou deixar para o Júlio escolher. Os fins, eu coloco o preço. O preço de ouro, eu estou conspurcando. Qualquer movimento que fale de dinheiro é justificativa pobre para corromper a doutrina espírita. Posso ir para o paredão? Vamos para o caldeirão? Pode escolher? Eu prefiro ficar com a autenticidade de Kardec do que ficar bem com a comunidade, que nos tempos atuais encontram subterfúgios para explorar e enganar as pessoas. Mesmo em nome da causa. O Espiritismo prescinde de homens e de instituições. Prescinde. O Espiritismo, gente, você sabe como é que ele funciona, Cláudio? Vou te contar um caso. Eu não vou dar nomes, porque existe uma ética. Nós temos um trabalho aqui na transmissão, que ele tem um chat, que a Renata está aqui ansiosa para trazer as questões do povo. Né, Renata? Nesse chat as pessoas se revezam, né? Mas muitas se mantêm, não é isso? E elas vão se tornando amigas virtuais. E na última semana, essa semana, teve um depoimento de uma companheira que ela descobriu que estava com câncer. E com a doença, ela já participava do chat, e ela abriu o coração e contou para as pessoas da doença. E as pessoas no chat se mobilizaram, e trabalhando com ela, no sentido de jogar ela para cima, e etc, etc. E ela trouxe um testemunho essa semana. Ela disse assim, que agora ela está vendo que tudo que diziam do Espiritismo era mentira. Quer dizer, que diziam para ela que o Espiritismo era isso ou aquilo, que eu não sei nem o que falava. Mas que na prática ela estava vendo que o Espiritismo era uma coisa completamente diferente, porque ela nunca se sentiu tão acolhida por alguém, por um grupo. Ela nunca recebeu mensagens tão elucidativas que fizeram com que ela transformasse a vida dela a partir de conceitos, de uma reanálise da vida, principalmente pelo movimento da amizade, da fraternidade. Ela falou assim, esse Espiritismo é uma doutrina muito especial. Por que eu disse isso? Porque o Espiritismo não precisa de dinheiro para a gente fazer o que a gente faz.
O Espiritismo não precisa de grandes movimentos midiáticos para ele chegar lá nos rincões do mundo. O Espiritismo chega lá, porque ele é de concepção pessoal. A espiritualidade está trabalhando na humanidade inteira, a universalidade do ensino dos espíritos. As pessoas estão se descobrindo vazias, as pessoas estão se sentindo carentes, e por isso que elas se suicidam. Por isso é que as doenças assolam. E por isso é que nós nos movimentamos para estar aqui. Captaram? Então o Espiritismo é a religião nesse sentido. Você faz Espiritismo na sua família, Regina. Não contando do Espiritismo, mas abraçando as pessoas que estão precisando de carinho. E quando você oferece, aí entra o capítulo que você está estudando, que nós vamos explorar ele aqui semana que vem no seminário, a fé. Fé e amor tem que ser conjugada para a gente entender dever e livre-arbítrio. Pegaram aí? Então, é assim que se enche o fogo do altar. Júlio, falei demais. Esse versículo 5 aí é muito interessante, porque... Não, ele está... Pode continuar, você faz. É muito interessante, porque nós já temos aí o lançamento, nós temos aí o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Então nós já vimos aí que o anjo vai tomar o incensário, ou seja, então nós temos uma ação concreta no mundo, que é o papel da religião descendo dos altares, descendo do plano místico, a religião saindo do plano místico e ocupando a praça pública, não de forma apenas verbalizada, com megafone, utilizando até o símbolo da trombeta que temos aqui, mas a religião indo para a praça pública por meio da ação, porque esse é o trabalho do Consolador prometido, o trabalho de Allan Kardec. Então, o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Nós vamos estudar mais à frente o papel do cavalo branco. Nós já temos aí uma ideia, né? Esse lançamento vai se dar por um processo de transmissão. Nós estamos aqui falando de transmissão pela rede Amigo Espírita, pelos fios invisíveis aí da internet, e existe um arco projetor. Então lá no capítulo que vamos estudar mais à frente, do cavalo branco que saiu para vencer, ele tinha um arco de projeção das ideias. Então todos nós aqui temos um arco de projeção das ideias, que é a conjugação da razão e do sentimento. O Beto falou aqui há pouco, aliando a fé e o amor, a razão e o amor. Então nós projetamos alguma coisa pela razão e pelo sentimento. E Emmanuel tem um texto muito interessante de Fonte Viva no capítulo 55, e ele vai nos dizer que nós devemos retrair nossa própria individualidade para projetar para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Então você falou, do capítulo 23, versículo 8 de Mateus, que um é o Mestre. Vós me chamais Mestre e Senhor, e eu sou. Então nós temos que retrair nossa personalidade, retrair o ego e projetar para o povo, para a multidão, com proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Repete a fonte aí para mim dessa. A fonte é Fonte Viva, capítulo tá bom. 5. Lição 55. Porque Paulo vai dizer assim, né, 2 Coríntios 5, 4, 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então o trabalho hoje aqui, esse trabalho aqui é o trabalho do Consolador prometido.
Porque a religião sai do altar, sai do plano místico, sai do templo e vai para a praça pública. Mas nós ainda temos um movimento saudosista do Espiritismo, que é de prender, reter a filosofia espírita sob os olhares de um certo altar, de um certo domínio. Quando a doutrina espírita é livre. A doutrina espírita não tem lideranças que vão ditar as regras. Quem dita as regras para nós é Jesus. Allan Kardec dinamiza. Allan Kardec solta. O Casalberto falou muito bem do exemplo da pipa do papagaio. Então Allan Kardec veio soltar o Evangelho, que nós prendemos nos templos. Mas sutilmente a ideia volta a uma repetição, uma tendência de aprisionar de novo, manter sob um determinado poder. Você liberta, mas depois você fica com. Você não quer soltar. Você fala, não vai. Ah, mas volta. Não é assim? Porque nós temos. Como é que as pessoas vão ter notícia do Consolador Prometido, sendo a partir do que a gente faz? Que nós mesmos estamos fazendo no mundo? Não pode. Não é, o que quer dizer? Não é o ideal, né? O ideal não é esse, não. Então é lançar sobre a terra dos corações, para que haja multiplicação. Porque depois houve vozes, viu, Júlio? Na sequência aqui, ó. Então, ouvir vozes diferem do trovão por se tratar de audição de linguagens já articuladas, mensagem clara, decodificação da luz. Então, lembra que a gente estudou aqui as vozes, estudamos os trovões, estudamos os relâmpagos em capítulos anteriores? Então, o trovão vai sensibilizar a audição, né? Sons dos atritos e impactos que decorrem das nuvens que exteriorizamos. Qual som que tu vai ouvir? O que você projetou. Captou? O indivíduo está gritando com você. É verdade. Você está recolhendo o que você semeou. O indivíduo está lançando uma imagem para você. Ele está sendo só instrumento para te devolver algo que você lançou no espaço. Aí, focando na prece, se você ora, se você se supera com vibrações cada vez melhores, é como se você está dizendo assim, eu queria isso de volta. Então eu vou lançar coisa boa. Para mim tem coisa boa. A questão da dinamização. Essa imagem da dinamização homeopática de Hahnemann é extraordinária. Porque você vai trabalhar, a homeopatia tem o princípio dos similes, né? Você vai trabalhar com a similitude. É com propriedades que vão se ajustar para promover a regeneração. É diferente, por exemplo, da alopatia, né? Que você impacta, né? Você vai trabalhar com o contrário. É isso? Está correto? A homeopatia você trabalha com o que é parecido. Por isso que você toma uma medicação homeopática, ela te dá uma sensação que você está piorando. Porque não é isso, Fernando? É porque na verdade ela está ajudando o seu organismo a se organizar. Organismo se organizar é ótimo. A se harmonizar, certinho? Por que o organismo está gritando? Porque está descompensado. Então, o organismo, o nosso corpo humano, ele é a expressão da natureza. A natureza é perfeita. O seu organismo é perfeito. Ele foi criado para ser perfeito. As disfunções é em função da mente que está em desalinho, que vai gerar naturalmente os problemas com o passar do tempo. Eu vi a Nete Guimarães numa palestra, ela foi muito feliz quando diz assim, ó, você está com uma doença é porque você onerou aquele órgão. Foi você que onerou. Então, se está onerado, você tem que desonerar, né? Você vai ter que trabalhar de sorte que ele se reajuste. Não necessariamente é de agora. Você tem uma descompensação que vem desde a sua infância, né? Você tem um problema X lá que vem dos seus pais, no DNA,
uma doença hereditária. Eu não sou culpado. É responsável. Porque se você tem, não foi a culpa, não existe culpa, não foram seus pais que falam assim, você vai ter, e eu... Não, é um processo natural de escoamento. Os seus pais estão drenando. Está correto, Luiz? Essa parte aí eu olho para o Luiz. Seus pais estão drenando uma descompensação. Você nasceu, né? Você herdou uma descompensação que vem. Essa descompensação que você herdou, na verdade, é porque você precisava para se recompor a partir da doença. Porque a doença tem a função didática. A doença tem o objetivo do reestabelecimento da linha da harmonia, que vai passar pelos planos do despertamento consciente, da inteligência, da razão. Por que eu estou assim? Opa, então eu tenho que cuidar. Aí você vai tentar trabalhar para minimizar um problema, mas ao mesmo tempo você já está se reeducando para trabalhar a causa. Porque talvez uma doença que você tem aqui, ela continua sendo alimentada por você. Você já teve essa doença em outras experiências. Mas a sua incúria, a sua perfídia, a sua indolência, a sua rebeldia, a sua indiferença, tudo isso pode estar favorecendo para que a doença continue. Tanto é verdade que, por exemplo, os especialistas na área da oncologia, eu tenho muitos amigos nessa área, eu lembro do Paulo lá da União, Dr. Paulo lá da União Espírita Mineira, ele sempre me dizia isso. Carlos Alberto, eu trato com oncologia, já tem 50 anos de medicina. É impressionante quando o paciente descobre que está com câncer, como que ele se movimenta no campo da fé. Isso é extraordinário, a luta pela vida. Eu estou falando na área da oncologia, mas é em todas as... Não é, Luiz? Uhum. Há um movimento. Não, eu preciso de manter a vida. Eu preciso de lutar. Mesmo que o indivíduo não consiga, no sentido biológico, de impedir a falência dos órgãos, mas ele está trabalhando em outras bases psíquicas, já se preparando para a vida pós. A vida após essa vida, já se preparando para uma nova experiência reencarnatória, porque isso tudo vai repercutir com o tempo. É experiência adquirida, você não perde essa experiência. Entendeu? Assim, fica parecendo que muitas vezes é meio complexo falar do assunto, porque a gente tem que ser técnico, parece que a gente está destituído de sentimentos, mas não, isso envolve misericórdia, sim, porque todos nós estamos lidando com, seja problemas pessoais ou problemas aflitivos daqueles que estão conosco. Ou se você que está nos assistindo em casa não tem um problema seu, e muito menos de pessoas queridas, se prepare, porque amanhã vai ter. Não estou fazendo prognóstico aqui. Azarento, né? Muito menos rogando praga. Agorento, né? Muito menos rogando praga. Não estou relembrando meus tempos de Roma aqui, não. Mas, enfim. Mas a ideia é que a gente tem que ter uma visão muito clara. Aprofundar nos assuntos, para não ficar na superficialidade e não ser pego amanhã com as surpresas do caminho. Então, os trovões é para que a gente sensibilize a audição. Não é? É a audição. Porque todo o atrito, todo o impacto decorre, então, dos nossos feitos. É o aprendizado pelo retorno do que foi emitido como reflexo. Ou seja, hoje você esbraveja, nem sempre porque você quer, porque isso já está condicionado. Tem muita gente que fala assim com a gente, né? Poxa, mas quando eu assusto, eu já fiz. Está condicionado a fazer. E isso costuma ser mortificação para o indivíduo, porque ele já está estudando evangelho, costuma já até ser espírita. Mas ele se mata, ele se autoflagela quando se vê fazendo isso. Calma, não sofra não. Você se condicionou, Kardec explica isso no livro A Gênese, na Revista Espírita. A gente precisa de um processo de
descondicionamento. Esse descondicionamento, ele precisa de tempo, paciência e trabalho. Então, se você está acostumado a esbravejar, antes de esbravejar, opere no bem. Ocupe a sua mente com coisas boas. Não é? Sai de casa, vai para o hospital, vai para o asilo, vai para a creche, vai para as ruas, vai ajudar, vai trabalhar. O espírita sempre foi o dístico do espírita, ser conhecido na sociedade, e o Júlio bate muito nessa tecla. Do espírita na sociedade, né, Júlio? Você acabou de falar aí há pouco tempo. Sim. O espírita na sociedade, é o trabalho social. É. O espírita ficou conhecido pelo trabalho social que ele fez. Desde o século XIX, aqui no Brasil, com Caiba Schutel, com Bittencourt Sampaio, Batuíra, não é? Com o doutor Bezerra de Menezes, que era médico dos pobres. O Eurípides Barçanufo. Só para a gente ficar no século XIX, tá bom? Porque se vier para o século XX, nós vamos ter uma fileira de gente que fez coisas boas. Muita gente fez muita coisa boa. Não é? Eu prefiro não citar, porque a tendência é alguém falar assim, eu tenho o Chico Xavier. Sempre tem o Chico Xavier. Então eu não estou querendo citar o Chico, porque eu quero citar o que todos os espíritas se motivaram e fizeram, porque foram milhares de pessoas. Cada um fez dentro do seu âmbito de atuação, de condições. Não é? Quantos espíritas? A dona Esmeralda Bittencourt está presente no ambiente. Foi contemporânea de Arnaldo, Chico. Dona Esmeralda Bittencourt era uma espírita muito séria. Ela perdeu 4 filhos em acidentes. 4 filhos em acidentes. E assim, a cada filho que ela perdia, de morte trágica, ela se agigantava no trabalho espírita. Se agigantava, aquilo dava força para ela continuar a fazer. Não é? São experiências. A dona Esmeralda Bittencourt, na época, foi brindada com uma revelação vinda pelo Chico Xavier, que a dona Esmeralda Bittencourt, ela foi uma dama, ela foi a baronesa de Nemours, na França. Ela era uma das pessoas mais próximas de Catarina de Médici, lá no século XVI. E ela foi uma pessoa que articulou muitas tramas para que houvesse muitas mortes, inclusive a noite de São Bartolomeu, que milhares de huguenotes, que eram protestantes, foram assassinados nas ruas de Paris. 24 de agosto de 1572, foi naquele período. Ela foi uma das fomentadoras disso. E depois, os filhos, que alguns daqueles que estavam com ela, reencarnaram com o filho dela. Foram os que tiveram morte trágica. Eles tiveram as mortes complexas porque eles promoveram matanças. E ela, como mãe, olha para vocês verem, ela não morreu tragicamente, mas ela viu a tragédia dentro da casa dela. Por quê? Isso foi um processo importante para que ela refletisse sobre as tramas urdidas para levar pessoas ao sofrimento. Então, não é que você vai pagar o que você fez no passado, mas você é reconvocado para se reposicionar e ter uma oportunidade de analisar que a vida não pode ser tratada apenas sob o ponto de vista, não é, do egoísmo, do orgulho, em detrimento do sofrimento do outro. Então, o decodificar aqui através de trovões, de relâmpagos, que no caso o relâmpago é percebido pela visão. Exato. Ou seja, trovão, o barulho, a visão, são convites para que a gente possa ter o entendimento da vida. Não é? E os terremotos, Júlio? Nós já falamos aqui, mas deixa o Júlio falar um pouquinho. Os terremotos são os abalos da estrutura íntima, porque
essas vozes, esses trovões, esses relâmpagos, você tem o objetivo de mexer com a nossa estrutura íntima. O Beto citou o caso da irmã aí, que precisou de um abalo, abalo muito firme pela reencarnação, citada aí pela desencarnação dos 4 filhos. Então são os movimentos interiores da nossa própria estrutura para acomodar a luz, porque nesses movimentos internos a luz vai adentrando como um chamado. Então vai sendo acomodada, vai sendo agasalhada, vai sendo interiorizada e vai sai de nós novos reflexos, porque os impactos de fora propõem reflexos. Por exemplo, há muitas pessoas que, passando por essa determinada prova, citada pelo Carlos Alberto, ao invés de reverter a dor como um fator de incentivo, de estímulo para ir de encontro à dor do próximo, para operar no bem, como a nossa irmã fez, o elemento vai deixar sair o reflexo da inconformação, da revolta, do desespero, que por sua vez vão propor novas medidas no tempo para reestruturar. O terremoto tem esse objetivo de acomodar nossas placas tectônicas, porque nós estamos trabalhando aí com fumo, com fumaça, com incenso, então tem uma comburência interior, tem um movimento interior, tem uma fumegação interior de algo que precisa ser redimensionado. Se é a fumegação pelo ardor das paixões, ou se é uma fumegação pelo fogo da consciência desperta, movimentando interiormente as estruturas internas para que saia incenso. Pode sair uma fumaça negra, sim, ou pode sair um incenso adequado. Por que isso é importante? Porque na questão 467 do Livro dos Espíritos, nós vamos contar o seguinte: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Que é uma consequência. Nós vamos atrair determinadas forças pelo que nós estamos exteriorizando vibratoriamente. Fumo ou fumaça, fumo ou incenso. Aí os espíritos vão dizer assim: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então o fogo, o fumo, o incenso é a ação do desejo que atrai e do pensamento que chama. Desejo, prestem atenção nisso. Desejo que atrai e pensamento que os chama. Os desejos chamam e os pensamentos atraem. O pensamento atrai e o desejo chama. Ontem eu te contei, eu estava assistindo um filme de uma pessoa, um vulto muito importante na Segunda Guerra Mundial. E quando estava lá, quando o filme tinha terminado, o vulto do filme se apresentou do meu lado. Emocionado, e teceu algumas considerações. Isso é mais comum do que se imagina. Toma cuidado para não ser enganado por gaiato. Deixa eu avisar aqui, porque senão daqui a pouco o povo acha que é tudo ipsis litteris. Mas o desejo atrai e o pensamento chama. Mais do que imagina. Então a gente fica pensando nesses vultos da humanidade. Vultos do bem e aqueles que foram instrumentos para as complicações. Mas também a gente pensa naqueles conhecidos que já se foram. Ou daqueles que estão entre nós. O desejo atrai
o pensamento chama. Cuidado com o que pensardes e com os desejos que estão sendo alimentados. Cuidado. Porque atrai mesmo. E como dizia Arnaldo Rocha, as trevas nos espreitam. Isso era uma expressão muito usada pelo Arnaldo. Ele falava assim: cuidado que as trevas vos espreita. Como a luz também nos abençoa. Luiz, pode falar. As trevas, né, lembrar só que essas trevas, tanto as trevas exteriores quanto as interiores, né, estão nos espreitando. Né? Não, quando o Júlio falou de terremoto, né, eu só lembrei que foi falado aqui, você falou vozes, trovões e relâmpagos, né? Como despertamentos, né? E terremoto, a gente tem sempre aquela imagem, né, da terra tremendo, né, com destruição. Então, assim, esse despertamento, ele vai gerar um terremoto íntimo, né? Um tremor daquilo que até então era sólido para mim, que é aparentemente uma estrutura que nunca seria abalada, né? Como nós vimos vários impérios sendo abalados, né? Não só os impérios físicos, como os impérios íntimos que trouxemos ao longo das nossas encarnações, né? E aí virão esses terremotos a me abalar, assim, ou seja, eu tenho que ser despertado, né? Para que haja um tremor violento, para que caia essas estruturas, para que eu possa reconstruir. Aí é aquilo que você falou do condicionamento. Para eu me descondicionar, eu tenho que ter feito a reflexão e localizar o que eu tenho que descondicionar. Senão eu não vou fazer, não vou entrar nesse processo. E não é porque eu localizei o problema é que eu vou resolvê-lo de imediato. Alguns fazem. A gente pode até achar, nossa, esse cara é danado, hein? Bateu o problema, ele já resolveu tudo. Só que a solução que a gente está vendo ali, ela não começou naquele momento. Ela vem lá de trás que nós não percebemos. Nós não acompanhamos essa solução. Como o Paulo de Tarso, por exemplo. Nossa, ele deu um estalo e ele, puf. Ele foi aquela hora? Não, nós não vimos o Paulo de Tarso lá atrás, no seu caminhar solitário, para chegar naquele momento e explodir, né? Tremou e buf, e foi, né? É engraçado, porque na hora que você falou isso, eu pensei assim, olha a história do Paulo. Você foi e emendou, olha o Paulo. Porque semana passada nós falamos de Maria de Magdala, né? O Emmanuel, né? O Emmanuel dizendo que foi o testemunho mais extraordinário da história do cristianismo, porque ela agrediu a ela mesma. Venceu os desejos. Ela venceu o desejo. E no caso do Paulo foi outra história. O Paulo foi conflito no campo da tarefa. Quer dizer, em termos, o Paulo já era um espírito numa condição elevada, ele era o vaso escolhido, digno, né? Ele era autoridade no Sinédrio, né? Respeitado, não é só pela intelectualidade, pelo magnetismo, que isso não é a coisa que você de uma hora para outra. Mas a luta dele representa a luta do intelecto ou do despertar da consciência para um novo tempo. Porque muitas vezes você já tem todos os elementos, mas continua renitente. Certa feita eu vi uma entidade espiritual mandando um recado dizendo assim: o problema é teimosia. Teimosia é complicado. O Emmanuel disse que um dos piores problemas do ser humano é a cristalização. O indivíduo cristaliza naquilo, não muda. Aí entra a necessidade da reencarnação e da dor. Aí tem que ter terremoto para quebrar a pedra. Né?
é isso. E aí o Luiz colocou o terremoto como o abalo, né? Mas aí a gente vai para Pompeia, a imagem de Pompeia, não é só o abalo. Tem a Saraiva. Tem a Saraiva. Nós vamos falar semana que vem da Saraiva, né? Não é? Nós vamos trabalhar aspectos aí, porque o tempo fecha, não é? Vai cair tempestade, modifica todo o painel. Tudo muda. Tudo muda. É tirar o tapete. A modificação é de profundidade. É terra-céu. É conceito e vivência. Filosofia e ciência. Muda tudo. Muda tudo. No estalar de dedo. O nosso tempo hoje, os 7 anjos. Tinha 7 trombetas. Nem entramos no versículo. Prepararam-se para tocá-las. Então, os 7 anjos é a abrangência da misericórdia de Deus no atendimento a todos. A abrangência da misericórdia de Deus no atendimento a todos. Que é o nosso desafio, né? Nós nos posicionamos para atender a todos. E no caso de todos que detinham as 7 trombetas. Então, a trombeta, lembrando, é instrumento operacional. No caso, instrumentos operacionais acionados pelos anjos. Então, aqui é trombeta que está sendo acionada para o bem. Manifestando pelos instrumentos as providências superiores que visam promover o encaminhamento da evolução, cujas origens desconhecemos. Eu fui citar a duquesa de Nemours. Eu fiquei aqui pensando. E aí me sugeriu, e eu vou falar agora. Chico Xavier narrou esse fato da noite de São Bartolomeu, porque ele, convivendo com a dona Bittencourt, ele ficou muito sensibilizado. E ela era uma figura muito carismática. Arnaldo Rocha adorava ela. Assim, uma pessoa muito atuante, enfim. Tanto que, numa dessas tragédias aí, eles foram buscá-la no aeroporto para consolar Chico e Arnaldo, enfim. E o Chico ficou tão tocado com aquela história que Emmanuel o levou em desdobramento para uma região espiritual para que ele pudesse ter acesso àquele período. Agosto 1572. E Chico narra no livro Espinho da Insatisfação. É um livro de Newton Boechat. É um livro fininho que conta essa história. E Chico se viu, ali no livro não tem alguns detalhes, mas a gente sabe dos bastidores, mas Chico se viu com a idade adolescente, assim é escrito. Mas na verdade ele se viu como uma menina adolescente, por volta de 13 anos, alguma coisa assim, que viveu um período na casa dessa duquesa. Foi acolhida por ela. Né? Foi acolhida por ela. E ele narra que aqueles painéis todos foram sendo relembrados, inclusive a noite que antecedeu, um dia antes, né, na noite da conhecida noite de São Bartolomeu. E ele conta como que foi aquela noite, porque essa menina no quarto, que foi ele mesmo, escutava os gritos nas ruas das pessoas sendo perseguidas e mortas. Naquela noite morreram mais de 5.000 protestantes nas ruas de Paris. No total, foram mais de 100.000 protestantes mortos ao longo do tempo, tratados como huguenotes. E é muito interessante a gente relembrar esse fato, porque
o drama ali não era apenas o drama da dona Bittencourt com seus filhos. Outros estavam em torno dela. E como amigo, Chico Xavier. E o Chico, ouvindo a trombeta, porque ele detinha a trombeta, né, aliás, porque os anjos deram a trombeta para ele. Na verdade, os anjos são os espíritos benfeitores que chamaram os médiuns para o trabalho. Então a trombeta também era mediunidade. E ele, envolvido com aquela que era colaboradora de alguma forma, trabalhava no mesmo trabalho. Ele era espírita. Então todos os espíritos participando do mesmo trabalho. Cada um com as suas especificidades e com seus grupos, certo? Mas todos estão na mesma causa. Então a dona Isabel era da equipe. Concorda? Uma equipe ampla. E Chico ali vai se tornar instrumento para ajudá-la. Com as orações, com a amizade. Sem nada de espetaculoso. Ok? Só que, por que estava junto? Porque nesse período Chico era uma moçoila, que tinha reencarnado depois de uma experiência muito difícil que o próprio Chico teve na Espanha, quando desencarnou em 1555. Na época, Chico era a Joana de Castela, a rainha Joana. Fica no mundo espiritual há pouco tempo, reencarna rapidinho. Só que vai ser levada lá para a França. Sai da Espanha, vai para a França. Olha que interessante. Com espíritos lá na França, que também participaram de alguma sorte da história anterior na Espanha. Se vocês quiserem conhecer um pouco desses bastidores, Manuel Filomeno de Miranda conta um pouco dessa história no livro Entre Dois Mundos. Lá tem um médium lá que tem um outro nome, mas que na verdade representa Chico Xavier. E eu não estou falando isso porque eu deduzi. Eu estou dizendo porque eu li o livro, concluí e tive a confirmação do próprio Divaldo Franco, que me deu autorização para divulgar. Então é o livro Entre Dois Mundos, conta um pouco desse drama vivido pelo Chico Xavier, que na época, no livro, recebeu a alcunha de Georgette de Luise. Mas é óbvio que esse nome aí é um nome apenas para configurar. Por que nós estamos falando isso? Para dizer o seguinte, que nós estamos sendo todos convidados para um trabalho que é coordenado por espíritos superiores, que são aqui chamados de anjos, que estão nos dando instrumentos, oportunidades, para que a gente possa rever os conceitos, redirecionar o destino. Então nós temos favorecendo o trabalho, mas também corroborando conosco as nossas dores. Então o Chico, quando vai lembrar essa história lá da noite de São Bartolomeu, ele lembrou não por ter só uma informação e depois contar para a dona Esmeralda, olha, a senhora está sofrendo por causa... Não. Embora ele tenha revelado isso para ela, com autorização de... porque a dona Esmeralda tinha maturidade para entender. Sim. Que senão Emmanuel não tinha dado a outorga. Mas quando o Chico estava relembrando, ele estava relembrando a experiência dele, pessoal. Ou seja, os espíritos não dão para nós pérolas atirando-as a esmo. Se você está relembrando, você está tendo a oportunidade de também rever com a dor a sua posição na Terra.
e o que você tem que fazer. E, ao mesmo tempo, você consola, você esclarece, você ajuda quem está do lado. Entender um pouquinho da essência do que foi a vida de Francisco Cândido Xavier? Ele viveu as dores. E por isso é que ele se agigantou com as dores dos outros. Então, numa análise mística, sobrenatural e heteronômica, dentro daqueles princípios que algemam, que fomentam poderes, que criam mitos, alimentam os ídolos, o Chico Xavier é um santo. Na análise que estamos fazendo, com a autorização de Emmanuel e dos benfeitores, Chico tem muito mais para ensinar do que a gente possa imaginar. Porque a experiência dele tem a ver com a sua, com a minha, com a experiência de todos nós. Então, por estarmos no trabalho, repetindo e fechando, nós temos tudo para nos fortalecer, para entender e para servir. Só assim você será feliz. Fora disso, como dizia Arnaldo, é muita churumela, é muita filosofia barata, é muita ocupação de tempo com aquilo que não tem nada de produtivo. E nós podemos usar o próprio Espiritismo como nada que não tenha produtividade. Formando escolas de intelectuais, criando poderes, divulgando interesses e conspurcando o Espiritismo. Então tem Espiritismo para todo gosto. Eu pergunto, qual é o Espiritismo que você realmente quer e procura? Pelo menos para mim. Eu falo muito para o Júlio e para quem trabalha aqui na FIAC, inclusive na exposição. Ah, Júlio? Professor Júlio, quando você estiver falando de Espiritismo, converse com o povo. O Espiritismo tem que ser uma ferramenta prática para as pessoas. Senão não tem sentido. Talvez seria melhor se você tivesse nesse feriadão, no clube, viajando, brincando, etc. Talvez seria melhor. Mas como não é o caso de vocês, a nossa condição, que bom. Eu agradeço de coração. E assim nós vamos, eu gostaria de pedir que a Regina faça a prece final. Eu encerro comunicando que na próxima semana nós não teremos o estudo do Apocalipse, em caráter extraordinário, né? Porque semana que vem estaremos reunidos aqui, todos estão convidados para o seminário A Teoria Moral Espírita Consolando Corações, que nós vamos iniciar o evento com a transmissão às 14h30 do próximo sábado, dia 24. Então, eu convido vocês, tragam seus amigos. Eu peço que haja o cuidado com a pontualidade, porque 2h30 nós iniciamos a transmissão e o evento vai se estender até às 17h30. Muito obrigado. E nós vamos encerrar agradecendo a Renata. Valeu, Renata. Teve muita participação aí no chat? Teve sim. Quero agradecer a todos pelo acolhimento. Muito bom. Beleza. Estou se sentindo acolhidos. Muito bem. Então nós vamos pedir a Regina que faça a prece de envolvimento, de agradecimento a todos que estiveram aqui conosco. Nos 3, como diz Paulo Pino agora inaugurou, tem 3 ambientes na FIAC. 3? Tem um ambiente físico, tem um ambiente espiritual e tem um ambiente virtual. Então vamos orar por todos que estiveram conosco nesta ambientação. Bom final de semana para todos.